Prontinho, pessoal, vamos começar aqui agora a drenagem, certo, linfática do esôfago e do coração, certo? E pegar essa parte que a professora botou também sobre o quilotórax, certo? Então, bora lá. Visão geral. Lembrem que a linfa do esôfago, ela corre também por plexos. A gente vai ver isso já já, certo? E aí a gente começa a pensar que metástases de câncer de esôfago, câncer gástrico, todos esses pontos podem aumentar esses linfonodos esofágicos, certo? Então a gente tem que ter tudo isso em mente. Outra coisa muito importante, o coração pode ter uma pericardite, pode ficar tamponado e tudo isso pode aumentar também o linfonodo, certo? Então a gente tem que pensar nisso. E uma coisa importante que eu quero que seja grave é o seguinte, o esôfago ele tem uma drenagem que a gente diz que é tanto longitudinal como cruzada, certo? Por quê, meu senhor? Porque ele vai ter tanto a parte direita quanto a parte esquerda, certo? Ele vai ter uma drenagem tanto esquerda quanto direita no esôfago, certo? E o coração tem drenagem em troncos que seguem as coronárias, certo? Que são as artérias, né, que vão estar irrigando todo o coração. Então vamos começar. Drenagem linfática do esôfago. A gente vai começar por porções. Então, a primeira coisa é os plexos que a gente estava vendo. Aí veja o interessante, a gente vai ter um plexo submucoso, na região da histológica mesmo, submucosa, com a camada adventícia, certo? E aí o que acontece? Esse plexo linfático aqui submucoso com essa camada adventícia vai ter o que a gente chama de coletores longitudinais. É longitudinal por causa do formato mesmo, certo? Que vão ter anastomoses com o que, meu senhor? Cadeias paratraqueais, traqueobrônquicas e as mediastinais. Então vocês têm que entender o seguinte, se chegar e falar drenagem linfática do esôfago, você vai falar, existe um plexo linfático que ele é submucoso com a camada adventícia e que pega linfonodos de cadeias paratraqueais, traqueobrônquicas e mediastinais também. Tem que saber isso aqui logo, certo? E aí lembrar disso. A gente vai ter a porção cervical esofágica e a porção torácica esofágica, certo? A que vai cair na prova é essa torácica, né? Mas a gente tem que saber que existe essa porção cervical. E o que é que acontece, pessoal? Na porção cervical a gente vai ter os linfonodos justo-esofágicos. Dele vai para onde? Para os cervicais profundos, certo? E depois chega no tronco da jugular, certo? Saber disso. E aí, ó, nessa porção cervical a gente vai ter essas cadeias úteis aqui, para a gente lembrar, ó. As paratraqueais cervicais, paratraqueais, né, ó, que vão para as jugulares internas, certo? Então, clínicas, até uma inflamação no esternocoleidomastoide, a neoplasia cervical, que pega a parte esofágica, tudo isso pode estar envolvida, certo? Então, assim, muito importante saber que a porção cervical pega os linfonodos justa-esofágicos, certo? A gente tem a porção torácica também. Aí o que é que acontece? A porção torácica vai ter também justo-esofágico. Por quê, meu senhor? Porque a gente vai ter justo-esofágico ao redor, né, de todo o esôfago. Então a gente tem que pensar o seguinte. Então eu posso dizer agora, quando eu falar justo-esofágico, eu tenho que pensar em qual? Então existe o justa-esofágico cervical e o justa-torácico, certo? Aí aqui, ó, manda para os tráqueos brônquios, que vai mandar para os mediastinos posteriores e depois para o tronco broncomediastinal, que aí vai mandar para o ducto linfático direito, certo? Aí, ó, fazem conexão com os traqueobrônquicos, certo? O terço médio deles. E o terço inferior comunica com os mediastinos posteriores, certo? Tem que saber disso. E a gente tem essa parte aqui de complemento, ó. O que é, meu senhor? A porção abdominal do esôfago, que aí é mais abdômen, mas vai cair abdômen na prova, né? Então vai ter justo-esofágicos que vão para os gástricos esquerdos, que vão para os celíacos, que vai para a cisterna do quilo. E depois o ducto torácico, certo? Então câncer de esôfago distal pega esses justo-esofágicos distais também. Fazer essa associação, certo? Então cervical manda para os cervicais profundos, os justo-esofágicos, torácicos para os tráqueos brônquios, abdominais para os gástricos, certo? E fazer essa associação aqui. Isso em relação ao esôfago. Então tá aqui, ó, toda a drenagem do esôfago. Aqui a gente entra agora na drenagem linfática do coração, certo? E aí o coração também vai ter plexos em camadas internos. Aí a gente entra o plexo subendocárdico, que drena para o subpericárdico. A gente vai ter o plexo subpericárdico, certo? Que vão formar os troncos cardíacos,
que vão seguir as coronárias, o que a gente já estava falando, certo? Aí, esses que seguem a coronária vai ter os traqueobrônquicos inferiores, né, o que a gente chama de subcarinais, abaixo da carina, que manda para os troncos broncomediastinais. Então, veja, né, essa drenagem do coração vai para o pulmão. Aí, aqui os troncos cardíacos, ó. Então, a gente tem o tronco direito e o tronco esquerdo, ó. O tronco direito acompanha a artéria coronária direita, certo? Que vai mandar para os traqueos broncos inferiores direitos. E o tronco esquerdo acompanha o tronco da coronária esquerda, que manda para os traqueos broncos esquerdos, certo? Só que esse tronco esquerdo pode ter cruzamento, ele pode mandar para o lado direito, certo? Tem que fazer essa associação também. Átrios e ventrículos, que é a parte que mais cai. O átrio e o ventrículo direito vai ter predominância para a cadeia do tronco direito. E o átrio, o ventrículo esquerdo, drena favorecendo o lado esquerdo. Só que o que já caiu em prova foi o ápice cardíaco, ele pode drenar tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo, certo? Pode ter a drenagem para as duas regiões. E o destino final, missão cardíaco, vai para onde? Ó, linfonodos traqueobrônquicos, como a gente falou, e depois os broncomediastinais. Se for para o lado direito, vai para o ducto linfático direito. E se for para o lado esquerdo, vai para o ducto torácico, certo? Então tem que fazer essa pequena associação aqui. A professora botou também uma parte sobre o quilotórax, certo? E aí vocês precisam também lembrar disso. Se lembra que o quilotórax ele é um acúmulo de quilo, que é uma linfa rica em lipoproteínas que tem muito lipídio e triglicerídeo, certo? E aí o que é que acontece? A gente precisa entender que algum problema digestivo, qualquer coisa que mexa nessa região aqui, pode dar patologias que obstruam o ducto por causa do quilotórax, certo? Então, assim, é muito importante saber isso. Se o paciente tiver dispneia, dor torácica, algum derrame pleural com aspecto leitoso, lembrar disso, patologias que mexam com o quilotórax, certo? E aí, ó, a toracocentese pode ser um ponto para retirar ali esse líquido, né? Aí existe a toracocentese de alívio e existe a diagnóstica, que a gente vai medir a quantidade ali, ó, do triglicerídeo, certo? E do quilomicron. Acima de 110, confirma essa presença do quilo, certo? Lembrar disso. Aqui só uma parte patológica mesmo. Só para vocês saberem, né? Que o quilotórax, existem patologias que podem lesionar e obstruir esse ducto torácico. E normalmente patologias de quilotórax, né? Pneumoquilotórax, a gente pode chamar também, assim. Certo? Então, vocês precisam revisar cada órgão de cada região torácica para ver toda essa drenagem.